Olá pessoal, aqui é Igor Macedo e esse é o primeiro de vários vídeos que irei fazer mostrando como integrar as mudanças que você faz no seu banco de dados, no seu ciclo de desenvolvimento de aplicações e como fazer isso ser parte de todas as suas iniciativas de entregar continuamente valor para o seu negócio, ou seja, DevOps para base de dados. Mas será que faz sentido falar DevOps especificamente para base de dados? Vamos voltar um pouquinho nas definições aqui então, né? Bom, DevOps é quando várias pessoas dentro de uma organização, independente da área, né, utiliza-se de processos e ferramentas para continuamente otimizar o que ela faz, né, e entregar valor mais rápido da melhor maneira possível para os seus usuários finais. Seja esses usuários equipes internas que elas atendem ou usuário final do negócio, consumidores, enfim. Então essa é a ideia de DevOps, tá? E existem três padrões, né, conhecidos, largamente conhecidos no mercado, de como implementar esse tipo de iniciativa de DevOps. O primeiro, que é chamado dos três caminhos, né? O primeiro caminho seria você analisar a sua cadeia de entrega desde a concepção de uma ideia, levantamento de requisitos, enfim, até a parte de desenvolvimento, até a entrega para a operação, avaliar essa cadeia, identificar quais são os lugares de ganho, quais são os lugares que eu tenho gargalo, quais são os lugares que eu posso otimizar e melhorar essa cadeia de entrega, melhorar o fluxo da atividade para melhor entregar esse produto, né? Entregar valor para o negócio. A segunda maneira seria criar mecanismos de feedback, tanto feedbacks diretos externos, que vêm direto do produto, monitorando o consumidor, monitorando os usuários externos, a sua área, como feedbacks internos, como eu posso medir o processo, como a maneira que o processo está desenrolando para saber se tem algum lugar que eu possa otimizar. E o terceiro caminho seria fomentar uma cultura de experimentação e aprendizado, ter espaço para que se tome riscos, se assuma alguns riscos e se experimente coisas novas para poder melhorar o produto, melhorar o processo, enfim. Bom, a gente vê até aqui, eu não falei nada específico que seja específico de banco de dados. Então, afinal de contas, por que eu resolvi fazer uma série de vídeos falando de DevOps específico para banco de dados, né? Bom, o que a gente vê, a sensação que a gente tem frequentando eventos e trabalhando com clientes, enfim, vendo demonstrações na web, é que o banco de dados acaba ficando de lado. Por algum motivo ou outro, as discussões comuns que envolvem automação e ferramentas muitas vezes não se aplicam, não se aplicam a banco de dados. Ele fica em segundo plano, não que seja esquecido, tá? Mas acaba ficando em segundo plano, porque, principalmente em clientes, as principais iniciativas de automação sempre iniciam pelos outros caminhos dos outros componentes que são normais, por assim dizer, né? E o banco de dados acaba ficando por último, porque ele é um componente mais complexo, né? Se a gente for ver, o banco de dados, além da sua definição, né, da estrutura que a gente cria, ele tem uma parte de dados que é persistente, né? Todos os outros componentes, a gente tem a definição da estrutura, você cria o componente, ele também tem uma parte de estados, né? Mas esses estados normalmente é volátil, valores de variáveis, cache, enfim, é volátil. Então, quando eu vou fazer um deployment, eu posso simplesmente sobrescrever, apagar o que está lá, que é existente, e colocar uma nova versão por cima, que não vou ter problema algum. Tá? Com banco de dados eu não posso fazer isso, tá? O banco de dados é o componente de persistência, o componente que, quando eu preciso que alguma coisa sobreviva, né, de uma falha de uma aplicação, o banco de dados está ali, os dados estão ali. Então, ele é um componente vivo. Depois que ele foi para a produção, eu não posso mais simplesmente destruir ele e recriar. Eu tenho que, sempre, qualquer mudança que eu vou fazer, pensar que ele tem dados, ele tem um estado ali, ele é um ser vivo, e toda mudança que eu vou fazer eu tenho que lembrar que eu não posso, toda a alteração que eu vou fazer, eu não posso destruir nada, eu tenho que fazer as mudanças de tal maneira que eu não destrua e que o que existe lá persista de alguma maneira, tá? Então é isso, e para isso existem no mercado duas abordagens conhecidas. Na verdade, existem diversas maneiras de fazer essas mudanças e justamente por ser um componente tão peculiar,
Não existe um consenso, tá? Mas existem duas abordagens que são comumente aceitas. E, claro, variações dessas duas abordagens existem também. Existem ferramentas que fazem variações dessas duas abordagens. Quais são essas duas abordagens? A primeira abordagem é uma abordagem declarativa. Uma abordagem baseada no estado, no qual, quando eu tenho que fazer uma mudança no meu banco, eu vou descrever, né, declarativamente como eu quero que o meu banco esteja após a mudança. Vou descrever qual é o estado que eu quero que ele esteja após a mudança. E aí, nesse tipo de ferramenta, né, a gente vai lá, edita o que a gente quer editar, e aí eu vou comparar esse estado que eu desejo com o estado atual de algum dos ambientes que eu vou ter que fazer o deployment. E aí eu vou utilizar uma ferramenta que vai montar um script com todas as diferenças. Então essa ferramenta vai gerar quais são as operações que eu preciso fazer para tornar aquele ambiente que eu quero fazer deployment igual ao estado que eu declarei que eu quero que seja a verdade para mim. Após de gerar esse script, eu aplico naquele ambiente e aquele ambiente vai passar a ter o estado desejado. Qualquer outro ambiente que eu quiser fazer, eu vou seguir o mesmo procedimento. Eu vou rodar essa ferramenta vai me gerar um script de diferença de tudo que eu preciso fazer para aquele ambiente ficar igual ao estado que eu desejo, e aí eu executo ele. Então essa é a abordagem baseada no estado, uma abordagem declarativa. Uma outra abordagem, talvez mais comum, mais conhecida e para quem acho assim que muitas pessoas utilizam sem nem perceber que é um tipo de abordagem para esse tipo de coisa, é a abordagem imperativa, ou baseada em transições de estado, ou baseada em migrações, na qual eu vou descrever tudo que eu quero que aconteça, né? Como todo o banco de dados, tanto o esquema quanto a parte de dados mesmo, né? DDL, DML, como eu quero que o banco mude para chegar no estado desejado. Então eu não vou, vai ser imperativo, eu vou falar faça isso, faça aquilo outro para chegar no que eu quero. E aí eu vou aplicar essa sequência de scripts no ambiente que eu quero. Quando eu for para um outro ambiente, eu simplesmente pego essa mesma sequência, é a mesma, e repito para cada um dos outros ambientes que eu quero. Então nesse modelo eu tenho um modelo de deployments repetíveis. Eu não gero um script a cada deployment. O mesmo script que eu rodei para um, eu rodo para outro, tá? Então esse é o modelo imperativo. E qual é o melhor? Depende muito da aplicação, depende muito da característica do banco de dados do sistema que você vai trabalhar. Quando a gente trabalha baseado em estado, a sua fonte de verdade, né, é o esquema, é o estado que você quer. Quando você trabalhar em migrações, a sua fonte de verdade são as transições que você quer que o banco execute para chegar no estado desejado. Então, assim, não existe uma bala de prata, tá? Não existe algo que sirva a qualquer um dos cenários. Bom, para ilustrar todos esses conceitos que a gente falou até agora, vamos ver na prática alguns exemplos. Não vou me ater a nenhuma ferramenta em específico, apenas vou mostrar a dinâmica de como é cada uma das duas abordagens na prática, como é que seria lidar com cada uma das abordagens na prática. É claro que cada ferramenta que implementa uma abordagem ou outra, um híbrido das duas abordagens, vai ter a sua característica. Mas em essência, o que eu vou mostrar é o que caracteriza cada uma das dois tipos de abordagem. Então, para exemplificar, eu vou usar uma base de dados como se fosse de um e-commerce, onde a gente tem produtos e ordens e consumidores, fornecedores, enfim. Eu tenho aqui cada uma das duas abordagens, o banco de dados, o código do banco de dados relativo a cada uma dessas duas abordagens. Então, enfim, não é uma questão apenas de adotar ou não uma ferramenta. Então, quando você decide por uma abordagem ou outra, e claro, por uma ferramenta ou outra, você vai estar influenciando a maneira que você vai gerar o código, a maneira que você vai trabalhar com o código do banco. Então, primeiro, se você estiver trabalhando com uma abordagem baseada em estado, a gente vai ter uma organização do código-fonte da seguinte maneira. Então, a gente vai ter tudo separado, né? Tabelas, views, procedures. Para cada procedure a gente vai ter um script de create, como se fosse o script de criação do banco mesmo. E a gente vai trabalhar
na definição do estado, né, na definição do que você quer, da mudança que você quer, como uma alteração no script de criação daquele objeto. Então, para cada objeto, eu tenho um script separado. Agora, se a gente trabalha numa estratégia de migração, migrations, a gente vai ter uma sequência de scripts, sendo o primeiro script o script que cria o banco do zero, né? E a partir daí, a gente vai ter scripts que modificam esse banco, e para cada posterior modificação, para cada mudança, a gente vai ter outros scripts. Então veja que cada vez que a gente tiver que fazer uma mudança, a gente vai imperativamente falar o que tem que ser feito. Então, para começar, vamos supor o seguinte: a gente tem essa tabela aqui de categoria e a tabela de produtos. E aí alguém solicitou que exista a possibilidade de haver subcategorias. E dentro dessas subcategorias, a gente poder enquadrar algum dos produtos existentes nessa nova subcategoria que a gente criar. Então a demanda é essa, vai envolver eu alterar ou criar uma nova tabela e alterar dados. Eu vou ter que ir lá e mexer nos produtos que já existem e adequar eles em alguma das categorias existentes. Só como exemplo, vamos utilizar a base de desenvolvimento. Vamos olhar as categorias existentes. Então a solicitação que chegou para nós é que nessa categoria de bebidas, né, beverages, que a gente inclua duas subcategorias, uma para chá e outra para cerveja, tea and beer, e que elas sejam uma subcategoria de beverages. E aqui, na lista de produtos, a gente pegue algum dos chás e das cervejas que tem aqui na lista de produtos e passe eles para a subcategoria correspondente. Então vamos lá, vamos ver como é que seria uma mudança dessa, começando primeiro pela abordagem de estados. Então na abordagem de estados, o que a gente faria? A gente abriu o script relativo à definição da tabela categorias, a gente viria aqui e faria mudança. Então o que a gente quer é habilitar categorias, então a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai criar uma coluna para fazer autorreferência, para referenciar a própria tabela, e aí ela vai ser uma FK também. E aí, quando a categoria for uma subcategoria, ela vai ter uma categoria pai. Então, a gente vai criar uma coluna parent ID. Vou criar aqui a coluna parent ID. E aí, a gente vai precisar criar também a FK, né? Então, a constraint relativa a esse parent ID. Pronto. Então, criamos uma coluna que vai abrigar a categoria pai e criamos aqui uma FK para garantir a consistência, a integridade desse dado. A gente vai salvar. Então pronto, veja que a gente não fez nessa abordagem de estado nenhum script de alteração, a gente apenas alterou a definição da tabela. Então lembra, agora nessa abordagem de estado, eu vou ter que utilizar de alguma ferramenta que vai pegar esse estado, né, essa tabela que eu tenho definida aqui no meu código e comparar com um banco de dados existente, que é o banco de dados que eu vou querer fazer deployment. Então, ela vai ter que ir lá, comparar com esse banco de dados e vai me dar e vai gerar o script de diferença. Qual o script, quais as operações que eu preciso fazer para fazer com que esse banco de dados de alvo se torne igual a esse modelo que eu declarativamente desenhei aqui, mas declarativamente alterei, né? Então vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes de muitas ferramentas, mas como a gente depende de uma ferramenta, quando a gente está utilizando essa abordagem, eu vou nesse momento utilizar um script que eu já tenho aqui, um script que eu deixei pronto para isso, que está utilizando o SQL Server Data Tools, tá? Eu vou fazer um vídeo dedicado ao SQL Server Data Tools posteriormente, mas agora o que interessa é que eu estou utilizando a ferramenta do Data Tools para gerar esse script nosso de deployment. Vou simular como se eu estivesse fazendo um deployment para uma base de dados qualquer. Então vamos lá. Pronto. Então a gente vê aqui que foi gerado o script. Convencionei para gerar na pasta deploy. E se a gente olhar esse script aqui agora que foi gerado, a gente vê que nesse script gerado
a gente tem todas as operações que precisam ser feitas na base de dados de destino para aplicar a mudança que a gente fez. Então, aqui que vem o alter table. Eu não escrevi nenhum alter table add constraint, nada disso. Eu apenas alterei a definição da tabela. Eu coloquei a tabela da maneira que eu acho que ela deveria estar, algo declarativo, e aí a ferramenta gerou para mim o que ela entendeu, o que ela viu que deveria ser feito, tá? Então aqui a gente tem uma dependência da tabela, da ferramenta que gera o script. Em contrapartida, a gente tem uma simplicidade na hora de desenvolver a mudança. Já quando a gente vai para o modelo de migrações, se a gente pegar essa mesma mudança que a gente falou, então eu já vou ter que escrever direto o que eu quero que aconteça. Então, eu como desenvolvedor tenho mais liberdade de vir aqui e falar, ó, faça isso ou aquilo. Eu tenho controle do que vai acontecer, né? Na abordagem de estado, se você mandar aplicar automaticamente, você às vezes nem sabe o que foi feito. E você tem que criar algum processo de gerar o script, passar por uma revisão antes de mandar aplicar. Enfim, a gente vai discutir isso em próximos vídeos, tá? Mas aqui no modelo de migrations, né, de migrações, o que a gente faz a gente descreve tudo o que a gente quer que aconteça. Então aqui, nesse meu exemplo, eu coloquei aqui o alter table e acrescentando a constraint depois, mas tem algumas outras coisas interessantes que eu preciso explicar aqui, que é característica do modelo de migrações e que provavelmente vocês vão achar algo similar nas ferramentas que utilizam o modelo de migrações que vocês adotarem. Então a primeira coisa quando a gente está no modelo de migrações, como a gente tem uma sequência de scripts que a gente vai executar para chegar no estado, é preciso que a ferramenta, normalmente as ferramentas já tem uma implementação disso, mas se você não usa nenhuma ferramenta, muito provavelmente você tem algum lugar que você faz um controle de qual script que já foi executado ou não. Tá? Então, assim, o ideal no modelo de migrações é que você tenha todas as listas de scripts aqui, que seja 100 scripts, e que você sempre mande executar toda essa lista de scripts, e aí cada script vai ter que saber se ele já foi ou não executado. Normalmente as ferramentas que implementam migrations, eles já têm uma estratégia ou outra pronta para saber qual foi o script que não foi executado, e aí ele só executa o que é necessário. Porque lembra, a ideia de migrations é que você pega todos os scripts, a lista de scripts, e rode num banco, e a partir de que todos os scripts forem executados, esse banco vai estar no estado que você deseja. Esteja ele estando no estado que for, seja ele um banco do zero, ou seja ele um banco que já está em algum estado que você desconheça, e aí você roda os scripts, ele vai estar no estado que você quer. Então essa é a ideia da estratégia de migrations. No meu caso, eu fiz uma implementação muito simples. O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei um if aqui, checando se a coluna que a gente quer criar, ela existe ou não. Uma coisa muito simples, nada robusta. As ferramentas de migrations têm uma estratégia muito mais robusta. Às vezes eles colocam uma tabela à parte, eles criam uma tabela para controlar quais scripts já foram executados, eles bloqueiam scripts que foram modificados e executados. Enfim, a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Mas para o objetivo de agora é suficiente que apenas eu faça esse if para dar a entender que se o script não foi executado, então comece uma transação, execute meus alter tables, e depois dos alter tables eu vou fazer o que? Trocar meus dados, fazer minha manipulação dos dados. Então aqui no modelo de migrations eu misturo DDL com DML. Então eu misturo a parte que manipula o esquema com a parte que manipula os dados. Então a coisa fica atômica. A minha mudança está inteira aqui nesse script. Eu não tenho que ficar caçando nenhum outro script para ver o que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse script aqui. Vou abrir aqui no Management Studio. Vamos pegar essa base de desenvolvimento e vamos executar o script. Simples assim. Então a ideia do migrations é essa, ser simples, direta. Se a gente voltar aqui na nossa tabela de categorias, a gente vai ver que tem uma nova coluna e que tem nossos novos dos novas subcategorias, né? Que são filhas da categoria de bebidas. E se a gente for lá nos produtos, a gente vai ver que alguns dos chás agora fazem parte daquela categoria, né? E algumas das bebidas também fazem parte da nova categoria que foi criada, tá?
Então essa é a ideia do Migrations. É bem mais simples, bem mais direta. Mas enfim, será que ela é a melhor abordagem? Será que por isso ganha da melhor abordagem? Se a gente for lembrar, aqui na parte de estados, a gente não fez nada dessa manipulação de dados aqui. Como é que ficaria quando eu tenho que manipular dados no modelo de estados? Então, cada ferramenta que trabalha com manipulação de estados dá uma solução para isso. Mas, independente de ferramenta, o que você teria que fazer é um script à parte. Então, você fez essa parte toda como declarativo, mas essa parte de manipulação de dados você teria que fazer um script à parte e executar separadamente. No SQL Data Tools, o que eles fazem é ter um conceito de script de pré-deployment e pós-deployment. Então, teoricamente, você criaria um script com essa parte de manipulação de dados, escolheria uma pasta aqui dedicada, sei lá, a gente colocaria uma pasta aqui de... vamos criar uma pasta... Opa! A gente cria uma pasta aqui de PostScripts, scripts de pós-deployment, e aqui dentro a gente criaria um script Então a gente criaria um script aqui para fazer essa manipulação dos dados após a gente ter executado, né, a parte de coisa. Então essa seria a estratégia para a abordagem de estado. Bom, pior que migrations, não é muito coeso, né? A gente teria que vir aqui, se eu quisesse descobrir tudo que foi alterado, tudo bem que dependendo do controle de versão que você utilizar, a ferramenta de controle de versão, você vai ter lá os commits e vai ver o que foi alterado ou não, mas você não tem a mudança centralizada no lugar só. Você teria que sair catando. Você sabe que foi nesse arquivo, você sabe que lá nas tabelas teve uma alteração nesse outro arquivo, enfim, não fica no lugar só. Enquanto que nas migrações, sim, você pega um arquivo, está aqui. Está tudo no arquivo só, é coeso, é mais fácil de entender. Alterações de DDL e DML, tudo no mesmo arquivo, fica mais fácil. Bom, parece que migrations é o melhor dos mundos, né? Bom, não é bem por aí. Então, vamos imaginar um outro cenário. Enquanto a gente estava fazendo essa mudança, de repente um outro desenvolvedor também estava fazendo essa mesma mudança. Estava fazendo uma outra mudança que não está relacionado diretamente com isso. Mas de repente ele alterou os mesmos arquivos que a gente estava mexendo, né? Então, vamos supor, por exemplo, olhando para o modelo de estado, que teve um outro desenvolvedor mexendo no mesmo arquivo e aí na hora que você foi fazer o push, ou enfim, foi commitar, você viu que deu conflito no mesmo arquivo. E aí, se você tiver no modelo de estados, a gente vai ver que é muito simples você resolver esse tipo de conflito. Como os arquivos estão, os objetos estão separados em arquivos, quando o mesmo arquivo foi alterado, é facilmente qualquer ferramenta aí de controle de versão, quando você for fazer um check-in, quando você fizer um push para um servidor, quando no caso do Git, vai dar conflito e em qualquer ferramenta de diff, né, de arquivos, você vai conseguir olhar e vai entender o que mudou. Por exemplo, no caso aqui, o desenvolvedor tinha uma mudança que era mudar a coluna picture para ícone, né? Então ele fez uma alteração e mudou aqui a coluna que antes chamava picture para ícone. Só que se eu entrei primeiro não teria problema, né? Porque o meu commit teria criado essa coluna e pronto. Aí na hora que ele fosse commitar, se não tivesse alguma resolução de merge, enfim, alguma coisa assim, tivesse um sistema de controle de versão, provavelmente ele ia apagar o que eu fiz e iria trocar a coluna. Mas utilizando o sistema de controle de versão, a gente pegaria isso muito fácil e conseguiria fazer um diff. Então, esse problema não teria aqui utilizando o modelo de estados. Agora, no modelo de migrações, vamos ver como é que seria isso, né? Então, provavelmente, eu estava fazendo o V1 na sequência do meu script de migrações e provavelmente ele também estaria fazendo o V1, né? Nesse cenário, ficaria até, dependendo da ferramenta que você utilizar de controle de ferramenta de automação para as migrações, até daria um conflito. Ele ia ver dois scripts como V1 e ia falar assim, alguma coisa está errada.
Aí para você entender o que o script dele está fazendo e o que o seu está fazendo, você teria que invariavelmente revisar todos os scripts para cima e tentar entender o que está acontecendo, porque muitas vezes pode não ser tão claro a mudança que foi feita. Se o seu ferramenta não checar essas versões, aí piorou, porque por mais que você use um sistema de controle de versão, não vai ter conflito, não é o mesmo arquivo que a pessoa está mexendo, é um novo arquivo, seria uma nova versão aqui, por exemplo. E aí o pior, ela vai estar fazendo, nesse caso aqui não teria problema, porque ele está simplesmente renomeando, mas ele poderia estar fazendo alguma coisa que pudesse desfazer algo do que você fez em cima. Então, uma grande desvantagem do modelo de migrações é essa. Você não consegue... quando você vai fazer uma modificação, você obrigatoriamente tem que revisar tudo que tem para cima, ou pelo menos as suas principais para trás que tem, ver se você não vai conflitar com ninguém. E se tiver alguém desenvolvendo no mesmo momento que vocês têm que combinar, ou enfim, ou ter uma ferramenta que seja capaz de identificar essa versão para não deixar dar conflito. E imagina, a gente está aqui com 3 arquivos, né? Imagina esse aqui 100, 200, como é trabalhoso se tiver várias mudanças, você às vezes tem que olhar para trás, revisar, e o quanto também seria lento, né? A execução desse tanto de scripts para gerar um banco. Então, cada abordagem tem sua vantagem e desvantagem, e para cada cenário é preciso você escolher a ferramenta adequada, a abordagem adequada. Lembrando que tem ferramentas que conseguem implementar os 2 cenários. De repente, para quando o projeto ainda não está em produção, você trabalha baseado no estado. Depois que entrou em produção, começa a trabalhar baseado em migrações. Existem ferramentas que fazem isso. Existem ferramentas que juntam o melhor dos 2 mundos. E normalmente as ferramentas que tem hoje no mercado, elas não são a abordagem crua. Igual eu falei, por exemplo, no Data Tools, ele é baseado no estado, mas ele dá a possibilidade de você criar scripts de pré e pós execução do deployment. Então você tem a possibilidade de trabalhar a parte de dados também utilizando essa abordagem. Então, enfim, cada um se adequa a um cenário específico. Tá, então, para a gente finalizar esse primeiro vídeo, vamos tentar entender prós e contras de cada uma das 2 abordagens e depois tentar definir quais tipos de aplicações que seriam mais adequadas para cada uma dessas abordagens. Então, parte de estados, né, numa abordagem baseada em estados. Uma abordagem baseada em estados, eu tenho uma melhor experiência de desenvolvimento, ou seja, se tiver algum conflito, se tiver várias pessoas trabalhando em conjunto, no momento de desenvolvimento, normalmente fazer merge e tal, vai ser mais natural. Eu vou estar trabalhando de uma maneira muito mais natural, como se eu tivesse criando, da mesma maneira que eu crio uma tabela, uma procedura, é a mesma maneira que eu criaria uma classe, enfim, no código normal. Então é uma maneira mais natural, ela é mais amigável para a parte de desenvolvimento, abordagem de estados. É mais produtivo também, você preocupa apenas em definir estrutura e a ferramenta cria para você os scripts. É claro que isso pode ser bom e pode ser ruim. Se for muito simples a sua base, a sua aplicação, isso pode ser um grande ganho de produtividade. Mas dependendo se a sua base tem um modelo bem intricado, né, um modelo bem complexo, de grande dependência, pode ser que essa geração automática você precise revisar algumas vezes para ver se não está fazendo alguma besteira a ferramenta. Testes confiáveis, então você consegue trabalhar direto no objeto, você tem o objeto separado, então você consegue executar testes pontualmente naquele objeto que você alterou, você consegue separar suas alterações. No migrações, isso já é mais complicado, você já tem um conjunto de alterações, tanto em DDL quanto DML, tudo junto ali, e é mais difícil separar para executar testes. Tá, então, vantagem de migrações, né? Então, deployments repetíveis e confiáveis. Igual a gente viu, eu tenho um conjunto de scripts, esse mesmo conjunto de scripts, esse mesmo artefato de deployment eu vou repetir no outro ambiente. Não é nenhum outro diferente, é o mesmo. No caso de estado, não. Para cada ambiente eu vou gerar o script que eu tenho que fazer aquele ambiente chegar no estado que eu quero. Alta coesão entre as mudanças. Então, como a gente viu, toda mudança está contida num único script, está contida num único pedaço de execução de mudança, conjunto de mudança. Desenvolvimento, e os desenvolvedores têm total controle. Sim, eles que dizem, eles que definem quais são os passos que precisam ser feitos para a base de dados chegar no estado que eles querem.
Vamos ver um pouco dos contras, então, né? A gente viu vantagem dos dois lados. Então, a parte de estados, a gente viu, é difícil lidar com migrações. Cada ferramenta acaba tendo uma solução para isso. A gente viu que o DataTools oferece a possibilidade de executar scripts antes e após a execução do deployment para compensar a parte de dados. É baixa coesão, então isso já é um oposto do outro. Então, quando eu faço uma alteração, eu faço alteração em vários arquivos. Às vezes, se eu não tiver alguma ferramenta de controle de versão, vai ficar difícil, vou ter que ficar catando arquivos para entender o que mudou. Mas isso, uma boa ferramenta de controle de versão já ajuda, né? Dependência da ferramenta que gera scripts. Então, essa ferramenta, muitas vezes, ela ajuda, ela gera script rápido, mas tem algumas mudanças que precisam ser feitas que é melhor você revisar antes. Por exemplo, se você renomeou uma tabela, você tem que olhar se ela não deu drop da tabela e recriou a nova. Às vezes, algumas ferramentas fazem isso. O DataTools, por exemplo, ele tem várias opções que você pode passar, vários parâmetros que você pode passar para ele, para controlar, para você modificar a maneira que ele gera os scripts. Então é muito importante você ter em mente e entender bem a ferramenta que você vai utilizar para gerar esses scripts de mudança. Tá, então vamos olhar por contas do lado de migrações. Então é difícil de revisar migrações. Isso pode ser facilitado dependendo da ferramenta que você utilizar, tá? Mas via de regra, se você tem muitas migrações, se você já fez várias e várias mudanças na sua aplicação e tem aquele log extenso de scripts, dependendo da mudança que você vai fazer, você tem que dar uma olhada nos anteriores para entender o que está fazendo. Se tiver muitas pessoas trabalhando em conjunto, pode dar problema, porque o conflito de alterações não vai ficar explícito no código, porque cada código faz várias coisas diferentes. Enfim, então essa é uma grande desvantagem do modelo de migrações. Já foi dito, difícil de lidar com conflitos e é menos produtivo. Afinal de contas, você tem que criar os scripts e você tem que pensar no que você está fazendo. O próprio desenvolvedor vai precisar de fazer isso. Bom, isso isso é um contra, mas pode ser um pró, viu? Então, dependendo da senioridade das pessoas, do time que está trabalhando, às vezes é melhor que as próprias pessoas realmente façam scripts manualmente, tenham controle do que está fazendo, tá? Então, isso pode ser um pró, mas pode ser um contra também. Conclusão, né? Vou utilizar para que tipo de aplicações eu vou usar a abordagem de estado? Então, aplicações que são muito complexas, possuem muita lógica de negócio no banco. Por exemplo, procedures, functions, esse tipo de objeto se beneficia muito quando a gente precisa fazer algum merge, enfim. Então, você trabalhar separadamente ali os arquivos e se você precisar fazer um merge, principalmente de procedure function, trabalhar no modelo de estado, você tem um ganho muito grande. É muito mais fácil que no modelo de migrações você querer dar um alter procedure lá, alterar uma procedure direto no script, vai ser muito mais complexo. Então, se você tiver um banco que tem muita parte lógica no banco, né, parte de procedure, functions, fazendo lógica, é melhor usar o modelo de estado. O modelo de estados também facilita quando está trabalhando muitas pessoas, né? Quando tem muitas alterações também é mais simples de lidar, porque no modelo de migrações eu vou ter muito arquivo para revisar e toda vez que eu tiver que fazer deployment ele vai ter que checar todos aqueles arquivos, então isso é complicado. Claro que tem ferramentas de migrações que otimizam muito esse aspecto, tá? Quando tem dependências externas, então uma coisa legal quando a gente trabalha no modelo de estado, algumas ferramentas elas validam, quando você coloca um script, algum objeto, ela consegue validar essa dependência externa. É mais fácil porque você está trabalhando ali com os objetos separados, ela consegue identificar os objetos, né, para fazer isso. No migrações já não tem isso, você escreve um script ali, o máximo que você vai ter uma validação em nível de SQL, se o script está válido ou não, mas questão de dependências vai depender muito de você ali, conhecendo das dependências, sabendo do que tem que ser feito, produzir o seu script para migrar corretamente o banco. E aplicações que ainda não são em produção. Então, não está em produção, não tem que preocupar com dados. Então, se não tem que preocupar com dados, o melhor dos mundos é eu fazer baseado em estados, porque eu vou estar sempre recriando, eu posso sempre recriar a minha base de dados, não tem que preocupar com dados. Então, o modelo de estado é muito mais simples. A partir do momento que entrou em produção, aí a coisa muda de figura. Tá? Então, pensando em migrações agora, então,
que é interessante? Se você tem uma base que você não coloca lógica de negócio, né, você consegue separar lá toda a responsabilidade para fora do banco de dados e o banco fica predominantemente como algo de cadastro mesmo, persistência, então migrações é perfeito para esse cenário, pode adotar migrações, tá? Outro aspecto, né, baixa frequência de mudança, então também serve. Se você muda demais, pode ser que no modelo de migrações não fique tão legal, porque você vai ter um volume de scripts muito grande. Porém, tem ferramentas que ajudam a otimizar isso, então isso pode não ser tão crítico assim. E se essas mudanças forem predominantemente refatoração de tabelas ou migração de dados, migrações é perfeito para o seu cenário. E times de desenvolvimento pequeno. Então, como a gente viu, se eu tenho um time muito grande, várias pessoas mexendo ao mesmo tempo, às vezes é difícil de saber se vai ter ou não algum conflito, porque ali a ferramenta de código, como não é o mesmo objeto, o mesmo arquivo, a ferramenta de controle de versão não vai ajudar. Então, se você tem um time maior mexendo com migrações, você vai ter que ter um time que conversa mais, que colabora muito, que entende bem do que está fazendo, um time mais sênior e colaborativo, tá? Enfim, se for para resumir numa palavra só, estado, modelo baseado em estados, bom para problemas com merge, bom para bancos de dados, no que você vai ter muito problema com merge, e migrações, bom para lidar com migração de dados. Então, se você tem muito necessidade de migração de dados, adota migrações, tá? Então é isso. Aqui estão algumas ferramentas de mercado. A ideia a cada novo vídeo, eu vou apresentar alguma dessas ferramentas, tá? E vou aprofundar nelas e mostrar a maneira que ela implementa alguma das duas abordagens. E aí eu vou aprofundando e tratando outros temas também que estão por vir. Então, se você gostou aí, se inscreva no meu canal. Vai ter muita coisa legal aí em cima dessa série. Tem alguns outros temas também, alguns outros vídeos relacionados a outros assuntos de DevOps, vocês podem encontrar também. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like, dê a sua sugestão, compartilhe